Guy Laliberté, ex-acordeonista, ex-equilibrista em pernas de pau e ex-engolidor de fogo, é hoje CEO de uma das principais empresas culturais exportadoras do Canadá, o Cirque du Soleil. As produções do Cirque já foram vistas por quase 150 milhões de pessoas em mais de 300 cidades em todo o mundo. Em menos de 20 anos desde sua criação, o Cirque du Soleil alcançou um nível de receita que o Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, campeão mundial da indústria circense, só atingiu após mais de 100 anos de atividade. O que torna a proeza ainda mais notável é que esse crescimento fenomenal não ocorreu num setor atrativo. Ao contrário, sucedeu num setor decadente, cujo baixo potencial de crescimento era ponto de destaque nas análises estratégicas tradicionais. O poder dos fornecedores, representados pelas grandes estrelas circenses, era enorme. Idem quanto ao poder dos compradores. Formas alternativas de entretenimento, como várias espécies de espetáculos urbanos ao vivo, eventos esportivos e diversões domésticas, tornam-se cada vez mais relevantes. As crianças choram para ganhar PlayStations, mas não para assistir ao circo ambulante. Como resultado dessa situação, o público que comparecia a circos era cada vez menor, o que, por sua vez, encolhia a receita e o lucro. Além disso, o sentimento contra o uso de animais em espetáculos públicos, fomentado por grupos de defesa dos direitos dos animais, era cada vez mais intenso. O Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus deu o tom, e os circos menores seguiram a tendência, desenvolvendo versões em escala reduzida. Portanto, do ponto de vista de estratégia competitiva, a indústria circense parecia pouco atrativa. Outro aspecto impressionante do sucesso do Cirque du Soleil é o fato de não ter obtido êxito atraindo clientes da já minguante indústria circense, que historicamente sempre se concentrou em crianças. O Cirque du Soleil não concorreu com o Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus para chegar ao topo. Em vez disso, criou um novo espaço de mercado inexplorado, com características inconfundíveis, que tornou irrelevante a concorrência. Para tanto, atraiu um grupo totalmente novo de frequentadores, adultos e clientes empresariais dispostos a pagar preços várias vezes superiores aos praticados pelos circos tradicionais por uma experiência de entretenimento sem precedentes. Em resumo, uma das principais produções do Cirque du Soleil foi intitulada Reinvenção do Circo. Novo espaço de mercado. O Cirque du Soleil foi bem sucedido por ter percebido que, para vencer no futuro, as empresas devem parar de competir. A única maneira de superar os concorrentes é não mais tentar superar os concorrentes. Para melhor compreender a proeza do Cirque du Soleil, imagine um universo de mercado composto de dois tipos de oceanos: oceanos vermelhos e oceanos azuis. Os oceanos vermelhos representam todos os setores hoje existentes. É o espaço de mercado conhecido. Já os oceanos azuis abrangem todos os setores não existentes hoje. É o espaço de mercado desconhecido. Nos oceanos vermelhos, as fronteiras setoriais são definidas e aceitas, e as regras competitivas do jogo são conhecidas. Aqui, as empresas tentam superar suas rivais para abocanhar uma maior fatia da demanda existente. À medida que o espaço de mercado fica cada vez mais apinhado, as perspectivas de lucro e de crescimento se tornam cada vez menores. Os produtos se transformam em commodities e a briga de foice ensanguenta as águas, dando origem aos oceanos vermelhos. Os oceanos azuis, em contrapartida, se caracterizam por espaços de mercado inexplorados, pela criação de demanda e pelo crescimento altamente lucrativo. Embora alguns oceanos azuis sejam desbravados bem além das atuais fronteiras setoriais, a maioria se desenvolve dentro dos oceanos vermelhos, mediante a expansão das fronteiras setoriais vigentes, como fez o Cirque du Soleil. Nos oceanos azuis, a competição é irrelevante, pois as regras do jogo ainda não estão definidas.
sempre será importante navegar com sucesso nos oceanos vermelhos, superando os rivais. Os oceanos vermelhos sempre importarão e sempre serão uma realidade inevitável da vida dos negócios. Mas, com a oferta ultrapassando a demanda em cada vez mais setores, a competição por uma fatia de mercados em contração, embora necessária, não será suficiente para sustentar altos níveis de desempenho. As empresas precisam ir além da competição. Para conquistar novas oportunidades de crescimento e de lucro, também precisam criar seus oceanos azuis. Infelizmente, grande parte dos oceanos azuis ainda não foi mapeada. O foco predominante dos trabalhos sobre estratégia nos últimos 30 anos se concentrou nos oceanos vermelhos da competição acirrada. O resultado foi o desenvolvimento de conhecimentos muito bons sobre como competir com habilidade em águas escarlates, abrangendo aspectos como analisar a estrutura econômica básica de um setor existente, escolher uma posição estratégica de baixo custo, diferenciação ou foco e comparar-se de maneira contínua e sistemática com os concorrentes. Benchmarking. Já se comenta sobre oceanos azuis. No entanto, conta-se com pouca orientação prática sobre como criá-los. Sem modelos analíticos para desbravar oceanos azuis e sem princípios sólidos sobre como gerenciar o risco de maneira eficaz, a criação de oceanos azuis continua a ser mera fantasia, vista como arriscada demais para ser perseguida como estratégia. Este audiolivro oferece modelos práticos e ferramentas analíticas para a busca e a conquista sistemáticas de oceanos azuis. A criação contínua de oceanos azuis. Embora, nesta acepção, a expressão oceanos azuis seja novo, sua existência é antiga. Eles são um aspecto da vida dos negócios, no passado e no presente. Olhe para o passado, há 120 anos, e pergunte-se: quantos setores que conhecemos hoje eram desconhecidos naquela época? Resposta: muitas indústrias, tão básicas quanto a automobilística, a fonográfica e a de aviação civil, a petroquímica e a de assistência médica e a de consultoria gerencial, que naquele tempo eram inexistentes ou ainda muito incipientes. Agora, atrase o relógio apenas 40 anos e faça-se a mesma pergunta: quantos setores que hoje conhecemos eram ignorados na época? Mais uma vez, salta aos olhos a enorme quantidade de indústrias de vários bilhões e trilhões de dólares, como as de e-commerce, celulares, laptops, roteadores, computadores e dispositivos de rede, centrais elétricas alimentadas a gás, biotecnologia, varejo de desconto, entregas expressas, minivans, snowboarding e cafés, para mencionar apenas algumas. Há apenas 4 décadas, nenhuma dessas indústrias existia, pelo menos em termos significativos. Agora, avance o relógio 20 anos, talvez 50 anos, e pergunte-se quantos setores que não conhecemos hoje provavelmente existirão nesse tempo. Se a história de alguma maneira ajuda a prever o futuro, a resposta será muitos. A verdade é que os setores jamais ficam estacionados. Estão sempre em evolução. As operações tornam-se mais eficientes, os mercados se expandem e os atores chegam e vão embora. A história nos ensina que subestimamos tremendamente nossa capacidade de criar novos setores e de recriar os existentes. Com efeito, o Standard Industrial Classification, SIC, dos Estados Unidos, com mais de meio século de existência, foi substituído em 1997 pelo North American Industry Classification Standard, NAICS. O novo sistema ampliou de 10 para 20 a quantidade de setores, de modo a refletir a nova realidade das atividades econômicas emergentes. O setor de serviços, única categoria sob o velho sistema, foi desdobrado em 7 áreas de atividade, abrangendo, por exemplo, tecnologia da informação, medicina e assistência social.
considerando que tais sistemas são concebidos para garantir o mínimo de padronização e continuidade. Essas substituições mostram como foi significativa a expansão do Oceano Azul.